Lucas. A minha cara de quem está tentando enxergar as coisas aqui na tela, quando a gente se vê no compartilhamento do outro, é horrível. Eu estou aqui assim. Onde é que eu estou, meu Deus? Ai, que vexame. Boa noite, amores. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa Tudo noite. Boa bem? noite. Tudo bem, Amanda? E aí, Guilherme, Simone, Cláudia, Thalita, Laura, Letícia, Fernanda, Cadija, todo mundo? Como estamos? Boa? Aê, de boinha, não é? Tô bem Muito aqui, bem. Que bom, Guilherme. Chuvinha, né, gente? né? Finalmente deu uma chuvinha para dar uma aliviada aqui no rolê, não é? Nossa Senhora, para respirar um pouquinho, não foi? Né, tinha dado uma Loucura. trovoada aqui que eu fiquei até com medo, que achei que ia ter que ligar os negócios aqui. Rolou mesmo, rolou mesmo. Eu também fiquei com medo aqui. Chegou uma hora que eu tirei o computador da tomada, eu já voltei, mas eu realmente fiquei com medo aqui. O computador é o que eu tiro, porque, nossa Senhora, pelo amor de Deus, só Né, eu queimar o faço assim, se der computador. segunda vez, eu tiro. A primeira eu espero. É, boa, boa técnica, Guilherme. Eu vou tirando o computador, que eu fico em pânico. Nossa Senhora. Mas é isso aí, gente. Tomara que dê uma refrescada, dê uma aliviada nesse tempo seco aí para nós, não é? Vambora? Bora brilhar? Me ajuda a lembrar aqui onde é que nós paramos. Estamos na Idade Moderna. Eu acho que eu lembro onde que nós paramos. A gente estava analisando imagens do rei Luís XIV na última aula, não foi? Eu vou colocar aqui para a gente lembrar. E, amores, bora firmão aqui no rolê. Outubro está aí, ó, quase chegando. Vocês chegaram até aqui, vocês arrasaram. Está quase reta final agora, nós vamos brilhar demais, vamos embora aproveitar o nosso tempo aqui o máximo possível para a gente brilhar muito. Vambora, vambora, vambora. Me fala se eu estou certa. A última aula a gente parou, a gente estava analisando essa pintura, não foi? Exato. Tanto que você até falou do salto dele. Isso, Amanda, a gente falou do salto Luís XIV, não foi? Aí, muito bom. Muito bem, muito bem. Lembrei. Tem hora que dá uns tilt, assim, é tanta aula diferente que eu falo assim, meu Deus, onde é que eu tô? Mas na hora que abre e a gente começa a conversar, vem tudo na minha cabeça, vocês acreditam? Não sei o que acontece, não. Aí eu lembro das conversas, a gente falou do salto, igual você falou, aí a gente lembra. Então vamos lá, bora aqui aproveitar o nosso rolê. Então lembra comigo, a gente está aqui em qual contexto? A gente está no contexto da Idade Moderna. Idade Moderna, ela durou do século XV ao XVIII. Ela vem logo depois da Idade Média e é o período das navegações, da colonização da América, que é a marca mais forte para nós, e é um período em que os governantes passam a concentrar muito poder, e essa concentração de poder aqui na Idade Moderna a gente chama de monarquia absolutista. E aí, na última aula, a gente viu esse esqueminha aqui, lembra? A gente falou sobre todo esse esqueminha aqui da concentração de poder nas mãos do rei, o rei, que era considerado um ser quase divino superior, e ele que impunha a sua vontade sobre a população. E aí, inclusive, alguns membros da igreja, alguns pensadores da época, chegaram a desenvolver uma teoria política, uma ideologia, que é chamada de teoria do direito divino dos reis. O que é isso? O que é uma ideologia? Um conjunto de ideias que vão dar uma característica política. E aí, de acordo com essa teoria, os reis eram escolhidos por Deus para governar. Lembra? Esse bonequinho bonitinho aqui é a representação de Deus. Deus escolhia os governantes, e aí, como Deus escolhia os governantes, eles iam passando de pai para filha, era uma família considerada ali privilegiada, superior, e aí o poder desse monarca não tem limite. Tudo que o monarca faz está certo. Uai, ele não é divino? Deus não erra. Então, pronto. O povo teria direito de contestar isso? Não. O povo é súdito. E todos os poderes estavam concentrados nas mãos desses monarcas. E aí a gente
parou exatamente aqui, analisando essa pintura do Luís XIV, que eu acho que é o rei que tem essa maior simbologia dessa concentração de poder. E aí a pintura dele aqui concentra essa ideia da construção da imagem do governante. Na Idade Moderna, um governante ele queria mandar pintar essas obras, esses quadros, que representavam seu poder máximo divino. Ninguém poderia se igualar ao governante. Reparem, em termos de luxo, de símbolos, só ele exercia esse poder. Isso é uma construção de uma imagem. Lembra que eu falei para vocês que, inclusive, quando o rei mandou pintar esse quadro, ele já estava bem mais velho, debilitado. Ele não era todo assim, com essas pernas fortes e tão, né, imponente assim. Ele já estava um velhinho, curvadinho, mas o modelo, eles usam um modelo jovem, com pernas aqui fortes e tal, torneadas, porque isso tudo é símbolo de poder, a masculinidade, a força, a virilidade, tudo isso é símbolo de poder. Depois o artista foi lá e só pintou a carinha do rei aqui em toda essa imagem imponente. Tá bem? Amores, eu acho curioso quando a gente vê imagem de governante hoje. Cada época histórica quer dar a sua ideia de poder, certo? Mas, por exemplo, hoje em dia está na moda governante querer parecer popular. Querer falar assim, não, eu sou igual ao povo, eu tomo cafezinho aqui no copo Lagoinha igual todo mundo. Muitas vezes isso é uma construção de uma imagem. Já teve candidato a presidente que tem uma cena clássica assim na internet, depois vocês até acham. Eu acho que foi José Serra, que foi fazer campanha, aí foi num bairro bem popular e tal, aí chegou lá, ele comeu alguma coisa, não lembro se era um pastel frito, alguma coisa assim, um salgado, um pão, sei lá o que que era. E aí, depois que ele comeu, tirou foto, não sei o que, ele pegou e jogou para trás, gente, jogou fora, cuspiu, com nojo, porque é um arrogante, né? Óbvio. E aí, só que tinha uma pessoa atrás e acabou tirando foto dele jogando fora. E aí foi desconstruir essa imagem. Ele não era aquele cara do povo popular e tal, né? Então a gente vê essa representação, assim, dessa construção da imagem do rei diferente da imagem do que de fato a pessoa é na vida real, ok? A gente tem exemplos disso recentes, né? Da ideia do presidente lá comendo pizza em pé na rua e, na verdade, ele estava comendo pizza em pé na rua porque o restaurante não deixa ele entrar, porque, afinal de contas, ele não vacinou e não porque ele é simplesão e estava comendo pizza em pé na rua barata, certo? Comendo pizza em pé na rua falando que é simples e pagando uma diária de 10 mil reais no hotel. Não combina, certo? Então, a gente tem que olhar para essas imagens todas políticas com um olhar crítico. Então, vocês não vão decorar a imagem do Luís XIV, mas se aparecer no Enem uma imagem de um governante, seja qual for, ali tem uma grande chance de ser uma construção de uma imagem. E qual imagem ele quer passar? Aí, cada época histórica tem imagens diferentes. Faz sentido esse raciocínio para vocês? Sim, de boa ou não? Pode falar que não, eu aguento. Faz sentido. Sim, de boa, boa, a Fernanda mandou aqui no chat. Então, a gente observar essas ideias. A mesma coisa acontece com o Henrique VIII, que foi rei da Inglaterra, que também concentrou muitos poderes, e a imagem do Henrique VIII normalmente é uma imagem associada à masculinidade. Ele era um cara todo atlético, guerreiro, que gostava de ir para a guerra, gostava de ir para o combate. Então, ele gosta de passar uma imagem dessa ideia da virilidade, do poder masculino, da força. Então, essa ideia de poder que é construída e que representa esses governantes absolutistas. E aí agora eu vou trazer para vocês uma questão do Enem, que é uma das questões do Enem que eu mais gosto, que é essa, a partir dessa charge, reparem aqui, olha, na fonte da charge, dica de ouro, sempre olha a fonte de tudo antes de fazer a questão lá no Enem. Então, tem uma charge que chama Fabricação do Rei, ok?
Reparou na charge? Vou passar para frente. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. 1 minuto para vocês. Manda para mim no chat. Pode voltar na imagem rapidinho? Claro. Agora pode voltar para o ar. Ok? Tá. E aí, me conta, o que vocês estão achando? Vocês querem mais um minutinho ou posso falar? Só um minuto. Tá bem. E aí? Opa, Laura mandou aqui. Boa, Laura. Vou lá, hein? Posso? Ó, Fernanda também mandou, Amanda mandou. Então, vou lá. Já vou mandar a resposta para vocês. Resposta aqui, olha. Letra E. A importância da vestimenta para a construção simbólica do rei, pois o corpo político adornado, enfeitado, esconde os defeitos do corpo pessoal. Qual é a questão aqui? Vou voltar lá na charge para vocês verem. Qual é a ideia? Na charge, a gente tem essa imagem do meio aqui, seria o Luís, a pessoa do rei, do Luís, da pessoa mesmo assim, sem os símbolos do governante. A pessoa comum é essa aqui. Ele é um velhinho, barrigudinho, fraco, com uma bengala, com as perninhas fracas. Esse aqui seria a imagem real do Luís, da pessoa. Quando ele vai se adornando, aí coloca o manto, que é um símbolo de poder, coloca o salto, coloca a peruca, coloca o cetro, e ele vai colocando, é como se ele estivesse montando uma fantasia. E essas roupas, esses adornos, esses símbolos, é que atribuem poder, escondem a pessoa simples ali, doente, velhinha, cansada, e dão a ele a ideia do poder, da representação do poder. Eu adoro essa questão, acho essa questão difícil e, ao mesmo tempo, assim, ela é incrível.
Então, olha aqui, olha, a importância da vestimenta, das roupas, do colar, dos símbolos de poder, para justamente constituir a simbologia, o rei. O rei é poderoso. O Luiz Pessoa, ele poderia até ser um velhinho enfraquecido, mas o rei sempre é uma imagem de poder. A gente nunca vai ver o rei fraco, entendem? E aí o corpo político, aqui, ó, seria a ideia do corpo político do rei. Aqui é a imagem do poder. Aqui é o corpo físico. Fez sentido para vocês? Vou falar por que não é a B e por que não é a A. Então vamos lá, olha a B, teve mais gente que foi nela. A unidade entre público e privada, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público, e sem a vestimenta real representa o privado. A letra B é muito boa. Por quê? Olha aqui, olha. Isso aqui está certo. Ó. A figura do rei com a vestimenta real representa aquilo que é o público, a imagem dele para a população. E sem a vestimenta real é a pessoa privada, é o Luiz. E na outra ele é o rei. Só que juntar essas duas coisas não traz uma ideia de unidade entre público e privado. Na verdade, quando ele coloca os adornos, é como deixasse de ser uma pessoa comum e se tornasse um rei poderoso. É quase como se ele tornasse um deus, entende? Ele é como se fosse, só que não são ali as duas pessoas. Ele deixasse de ser o Luiz e passasse a ter uma simbologia do poder. Então, na letra B, o que está errado é esse início, essa ideia de unidade entre público e privada. Mas ela é muito boa, porque esse final dela aqui é muito bom, é verdadeiro, é sofisticado. Então, quem foi na B pegou uma boa referência, tá? A letra A humanidade do rei, pois retrata o homem comum sem adornos próprios. Isso aqui só valeria para a descrição desse desenho do meio. Esse aqui é a humanidade, é o Luiz comum. Mas aqui a gente já vai ver na representação de poder a construção da imagem do rei. Tanto que a Chard vai chamar isso, a fabricação do rei. A imagem de poder ela é fabricada. Tem um publicitário ali fabricando isso. Fez sentido para vocês? Sim. De boa? Deixa eu ver. De boa. Sim, de boinha? Então, beleza. É uma questão, então, muito boa que o Enem vai te colocar para pensar, para analisar a imagem, ok? Essa é considerada uma questão mais difícil mesmo do Enem, tá bom? E aqui, ó, eu deixo para vocês depois irem navegando. Eu já falei para vocês sobre esses elementos que representam a concentração do poder, né? O cetro, a coroa, só para a gente entender esse processo de construção, mas a gente já falou sobre isso, então eu vou passar para frente. E aqui, outra questão que também é muito interessante sobre esse período, que é o seguinte, vou ler o texto e vou contextualizar vocês. O garfo muito grande, com 2 dentes, que era usado para servir as carnes ao convidado, é antigo, mas não um garfo individual. Esta data mais ou menos do século XVI. É este, né? O garfo. Este data mais ou menos do século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso do garfo só se generalizaria por volta de 1750. No processo de transição para a modernidade, o uso do objeto descrito relaciona-se a... O que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte. Quando a gente tem a formação da Idade Moderna, o fortalecimento do poder dos reis, é aqui que começa a se dar aquela imagem que muitas vezes a gente vê nos filmes, dos palácios, daquele grande... quantidade de gente que fica lá naqueles banquetes, nas festas dos reis. Sabe essa imagem que a gente tem muito do cinema? Então, essa imagem, essa ideia de constituição do que a gente chama de uma corte. A corte é aquele grupo de nobres, das pessoas poderosas que viviam ali ao redor do rei, fazendo jantares, banquetes. É ali que começa a estabelecer uma ideia de etiqueta. Etiqueta para o comportamento à mesa. Então, como se portar, uso do garfo,
começa a aparecer aqui nessa época. E antes, não tinha um garfo? Não. Como é que eles comiam na Idade Média? Jantar, tem um monte de gente. Metia a mão, uma vasilha única central, todo mundo ia metendo a mão e comendo. Era assim. E aqui na Idade Moderna, eles começam a trazer a ideia de usar o garfo, de usar prato individual, de usar louças, de montar uma mesa bonita. Alguns hábitos vão se estabelecendo a partir aqui da Idade Moderna, nessas cortes mais sofisticadas que vão montando aqui ao redor do rei. Então, até então, todo mundo comia era com a mão, tá bem? E aí, a partir disso, tem a ver com esse contexto do fortalecimento do poder do rei, dessas cerimônias, da construção desses palácios que eram feitas pelo rei. E aí, a partir disso, qual que vocês acham que é a resposta dessa questão? Deixa eu ver. Ó, Laura mandou D e a Amanda aqui entre B e E. Então, olha aqui, olha. Fernanda, letra E. Então, é isso. Letra E, construção de hábitos sociais. O uso do garfo, do talher, do prato individual, isso vem como construção de hábito social. Até deveria ser introdução de medidas sanitárias, né, se a gente fosse pensar, mas não é. Ela vem principalmente com a construção de hábito social, para dar uma certa requinte para os nobres, para a família real, ok? Então, vem com essa construção de hábito social, apesar da gente saber que também traz uma ajuda sanitária, né, para questões de saúde, cada um comer no seu garfo, individualmente, não ficar metendo a mão da comida, mas é uma questão de hábito social ligada a essa certa sofisticação aqui a partir do fortalecimento do poder dos reis, da nobreza. Então, eles vão criar hábitos mais refinados socialmente, tá bem? Então, vamos lá. Mais aqui uma referência do Enem para vocês sobre isso. Olha aqui, ó. O que chamamos de corte principesca. Então, olha, corte. Presta atenção nesse conceito aqui. Era essencialmente o palácio do príncipe. Os músicos eram tão indispensáveis nesses grandes palácios quanto os pasteleiros, os cozinheiros e os criados. Eles eram o que se chamavam, um tanto pejorativamente, de criados de libré. A maior parte dos músicos ficava satisfeita quando tinha garantido a subsistência, como acontecia com as outras pessoas de classe média na corte. Entre os que não se satisfaziam estava o pai de Mozart, que é um grande músico, mas ele também se curvou às circunstâncias a que não podia escapar. Então, ele está falando exatamente da formação da corte principesca, ou corte do príncipe. O que é corte? Você já deve ter ouvido a expressão assim, de fazer a corte. Vem muito dessa ideia de um conjunto de nobres que muitas vezes moravam por meses nos palácios reais, e era aquele bando de nobre puxa-saco, que ficava lá cheio de privilégio, comendo e bebendo à custa dos impostos pagos pelo povo. Esses são os nobres, que normalmente é aquela imagem que a gente vê de filmes, tudo bem? E aí, nesses palácios reais, era cheio de jantares, de teatro, de apresentação musical, para diversão dessa elite que fazia isso tudo à custa dos impostos pagos pela população. Então, tem um problema, né, social ali, mas beleza. Considerando-se que a sociedade do antigo regime, o que eu chamo de antigo regime? É o período da história marcado por essa característica da monarquia absolutista. Monarquia absolutista, poder concentrado nas mãos do rei, essa ideia do rei como poder divino, que tem controle sobre todas as funções do Estado. Ok? Aproveitando para a gente fixando. Dividia-se tradicionalmente em estamentos, em grupos sociais muito bem separados. Nobreza, clero e terceiro estado. Corrido aqui, parecendo 30, mas é da letrinha aqui do negócio. É terceiro estado. O que é terceiro estado, amores? É todo mundo que não é nobre, privilegiado, ou clero, membro da igreja.
Então entra camponês, comerciante, artesão, músico, artista, tudo é terceiro estado, tá bem? São aqueles que não são nobres. É correto afirmar que o autor do texto, ao fazer referência à classe média, descreve a sociedade utilizando a noção posterior de classe social, a fim de... Vamos lá, desafio para vocês. Pensa que é uma sociedade desigual, hierarquizada, muito injusta, em que os privilégios eram colocados apenas nas mãos dos nobres, tá bem? Ah, marquei a resposta sem querer. Ah, desculpa, eu encostei o mouse aqui e dei a resposta. Bom, então vou falar a resposta de uma vez. Também já torturei vocês demais hoje, né? Então vamos lá. A resposta aqui, olha. Letra C. O que ele quer mostrar? No texto, que os músicos se encontravam na mesma situação que os demais membros do terceiro estado. Os músicos não eram nobres, os músicos iam lá para divertir a nobreza e precisavam daquele pagamento para conseguir sobreviver, assim como todos os outros trabalhadores. Então, ele está destacando essa condição social que era mais difícil para a grande maioria da sociedade que não são nobres, chamadas de terceiro estado, ok? Como se fosse um terceiro grupo social que está na base da pirâmide. Vocês vão ouvir falar mais sobre essa expressão terceiro estado. É como se eu falasse assim, olha, nobreza e clero, primeiro e segundo estado. Normalmente a gente fala assim, olha, clero, membros da igreja, primeiro estado, nobreza, segundo estado, são os privilegiados, os ricos. Juntos, eles são 2% da população, gente. E o terceiro estado são todos os outros que não são privilegiados, desde um burguês muito rico até um camponês muito pobre. Todo mundo é terceiro estado, é considerado inferior porque não tem título de nobreza, tá bem? Então, fala exatamente sobre essa característica social dessa época, marcada por extrema desigualdade entre nobres e não nobres, ou terceiro estado, e são os não nobres. Belezinha? Se não tiver belezinha, fala comigo, hein? Então, vamos lá. E aí, a gente vai avançar nas características desse período da Idade Moderna. A gente falou na última aula, a gente começou pela política, a gente falou da formação dos países europeus, que esses países europeus se formaram dentro dessa característica da monarquia absolutista. E aí eu falei com vocês que foi um período de grande desenvolvimento cultural, científico, marcado por esse movimento chamado Renascimento. Então, o que é isso? O que está rolando aqui? O período da Idade Moderna, ela começa aqui, ó, entre 1450 e 1500, é justamente o período em que a Idade Média vai acabando e a Idade Moderna está começando. Eu falei para vocês que a gente pode ter várias referências. Eu posso considerar a queda de Constantinopla em 1453 é uma referência importante, mas eu acho que a referência mais importante para a gente pensar o início da Idade Moderna é 1492, Colombo chegando à América. O primeiro europeu que chega oficialmente à América para começar a colonização, 1492, é um marco para o início da Idade Moderna. Tá bem? E a Idade Moderna, por quê? De onde vem esse nome? É um período de grande desenvolvimento artístico e científico. A própria possibilidade da navegação já demonstra esse desenvolvimento científico, e, além disso, a gente tem a invenção da imprensa, que é considerado pelos pensadores, aí, pelos filósofos e tal, como uma das maiores invenções da humanidade. Aliás, eles consideram o seguinte, as duas maiores invenções da humanidade, vê se vocês concordam. Invenção da imprensa. O que é isso?
a publicação de livros impressos, que até então tudo era manuscrito, à mão. Então, ter um livro era uma coisa raríssima, era um objeto raro, caríssimo, durante a Idade Média, ter um livro. A partir da invenção dessa imprensa, eles começam a publicar livros. É claro que ainda era muito manual, mas começa a publicação de livros. E a segunda invenção, considerada mais importante, a invenção da internet. Se a gente for pensar, são as duas principais invenções que possibilitam a difusão do conhecimento em larga escala. É claro que tem problemas, principalmente a internet, mas a gente pensar que ela possibilita a difusão de conhecimento em larga escala, ok? É um aspecto bastante importante desse período, e o desenvolvimento do conhecimento científico. Beleza? Então, vamos mergulhar aqui nas características do Renascimento um pouquinho. Então, olha, um pouquinho sobre o Renascimento, e aí eu quero sempre que vocês façam um esforço, assim, para a gente visualizar o que está acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Leonardo da Vinci está fazendo as suas descobertas, as suas invenções, a gente tem o poder concentrando nas mãos dos reis, o absolutismo surgindo, a gente tem Cristóvão Colombo chegando à América. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, é uma época bastante intensa essa da Idade Moderna. Beleza? Então, vamos falar um pouco sobre esse movimento. Então, um conceito básico para vocês. Movimento de valorização das capacidades humanas. Quais capacidades? Todas. Para a arte de modo geral, para a pintura, para a escultura, arquitetura, para o pensamento racional, desenvolvimento da ciência, da física, da astronomia. Gente, é uma explosão de cultura, de ciência que vai acontecer nesse período e que teve início nas cidades do norte da Península Itálica e que se espalhou pela Europa Ocidental entre 1400 e 1600. Então, aqui tem uma localização básica para a gente identificar onde que aconteceu e em qual período. Ai, boa pergunta, Amanda. Por que a Ona não tinha sobrancelha? Amanda, a gente tem algumas coisas, tem duas coisas. Primeiro, o seguinte, tem várias. Deixa eu ver se eu coloquei uma outra aqui para vocês. Acho que eu não coloquei. Tem outros retratos feitos pelo Leonardo da Vinci e que elas também têm quase não tem sobrancelha, é um risquinho. Então, a primeira coisa é o seguinte, moda. A moda da época era aquela sobrancelha finíssima. E aí isso vai aparecer na arte, tá? Então, tem esse fator. Um outro fator que explica também, menos destaque aqui a sobrancelha, pode ser o verniz utilizado no quadro. Algumas cores elas vão mudando, porque o verniz vai envelhecendo e às vezes algumas coisas se perdem ao longo aqui dos últimos 500 anos, sabe? Então, uma coisa ou outra pode acontecer. Mas o principal, como isso aconteceu em várias obras, as pessoas acham que é a moda mesmo. A moda da época era uma sobrancelha muito fininha, e aí isso vai aparecer aqui na obra de arte. Como já aconteceu com a gente, né? Agora já está uma moda de sobrancelha mais natural, mas já teve época de sobrancelha muito arqueada, muito fininha. Então, isso aparece na arte, que é muito legal, né? É interessantíssimo, assim. Acho muito bom. E aí, o seguinte. Então, vamos lá. Dentro dessa ideia do Renascimento, o que eu quero destacar para vocês? E aí é muito importante a gente visualizar isso nas obras, tá bem? Então, essa obra aqui, por exemplo, é uma pintura grande, incrível, que fica lá no Vaticano. O Vaticano é a sede da Igreja Católica, lá em Roma, na Itália. E aí, essa pintura, ela é um resumo quase de todas as características do Renascimento. Primeiro, repara o seguinte, é uma obra extremamente detalhada. A pintura, olha, tudo é pintura, ele vai simulando a arquitetura. Olha essa ideia de profundidade aqui, ó, como dá a impressão que você está olhando uma coisa funda. E como é que ele cria essa ideia de profundidade num quadro. Isso aqui é muita técnica, gente, e é muita matemática. Essa obra de arte renascentista tem muita matemática aqui. Por quê?
porque eles precisam de dar essa ideia de profundidade, olha aqui os padrões geométricos, a escada, isso tudo é só uma ilusão que eles conseguem criar, gerada a partir da ideia da perspectiva. Então, a perspectiva é justamente essa técnica que dá essa profundidade a uma obra de arte, e ela vem justamente pela união entre ciência e a arte, a matemática, a racionalidade, o uso do conhecimento racional aparece na pintura e aparece aqui também, perdi a palavra, acho que ela foi para trás, aparece também na temática. Então, se vocês observarem, a gente tem aqui dois grandes filósofos da antiguidade, Platão e Aristóteles. A gente tem pensadores, Pitágoras, que era um matemático. A gente tem, inclusive, a Hipátia, que foi uma das poucas mulheres que a gente sabe da história grega, que foi uma grande pensadora, uma matemática. Então, ele coloca aqui ela como referência. Então, a gente tem algumas referências importantes sobre grandes pensadores matemáticos, físicos, astrônomos, filósofos da antiguidade clássica, entre os gregos, que passam a ser valorizados aqui entre os renascentistas. Uma característica importante, porque esse quadro chama a Escola de Atenas, fazendo referência à cidade de Atenas, a grande cidade dos gregos, e a ideia de uma escola. Então, é uma época que vai valorizar muito o estudo, a formação acadêmica, a ida para a universidade. Olha que coisa linda, é nós lá. E aí, os humanistas seriam justamente esses grandes estudiosos, essas pessoas guerreiras que estão aqui essa hora da noite, estudando, depois de um dia cheio de trampo, de ralação. Humanistas, vocês são humanistas, pessoas que valorizam o conhecimento, que buscam esse desenvolvimento a partir do estudo, do conhecimento. Então, vocês podem ficar cheios de si aí, falando assim, não, eu sou humanista. É uma referência que vem lá do Renascimento, da Idade Moderna, de pessoas que vão valorizar o estudo, o conhecimento, como um modo de desenvolvimento. Tudo bem? Tudo isso é característica que vai sendo valorizada aqui nessa época, assim como o antropocentrismo. Amores, reparem que na obra ele só retrata pessoas, certo? Pessoas geniais, pessoas incríveis, pessoas talentosas. Isso é a ideia do antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Antropo é humano, humano no centro. É uma cultura que vem a partir aqui da Idade Moderna de valorização de tudo que é humano. Então, dá valor a tudo que o ser humano é capaz de produzir, capaz de desenvolver, de gerar conhecimento, de gerar coisas melhores para o planeta, de ser um grande artista. Então, todas essas características são características importantes aqui nesse período, nesse movimento cultural chamado Renascimento. Estou viajando demais ou está de boa? Tá de boa. Tá de boa, Laura? Obrigada, lindona. Eu quero saber quem é que está se achando aí, falando que é humanista. Pode ficar se achando, hein? E aqui, ó, então, o que que a gente tem? Eu trouxe alguns desenhos do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, amores, era o cara, né? Ele era um gênio absoluto de tantas áreas que é assim inacreditável. E o Leonardo da Vinci, além de ter pintado a Mona Lisa, que é o quadro mais famoso dele, de ter feito várias obras incríveis, ele era um cara que estudava anatomia humana. Então, reparem nos desenhos. Ele fazia dissecação de cadáver. Repara que, olha, ele está vendo toda a musculatura que está compondo o corpo humano, os ossos. Só que fazer dissecação de cadáver era proibido pela igreja. Leonardo da Vinci quase foi preso por causa disso, por fazer estudo de anatomia, coisa que hoje qualquer faculdade de medicina vai fazer, certo? E ele fazia, e ele foi quase preso por causa disso, porque ele queria conhecer o corpo humano.
porque ele era um cara que representa esse espírito do renascimento, que é o espírito da curiosidade, do desejo pelo conhecimento. Então, além de pintor, ele foi um estudioso do corpo humano, quase que um antecessor do estudo da medicina. Ele era um grande inventor, ele desenvolveu várias máquinas que não foram feitas na época, mas que foram feitas agora, há pouco tempo, né? Sei lá, coisa de 20 anos. Um grupo de cientistas fez os experimentos, os projetos do Leonardo da Vinci. Aqui, por exemplo, um protótipo de um tanque de guerra, um paraquedas, helicóptero, e tudo funciona do jeito que ele projetou. É incrível. Então, ele foi um grande inventor, projetista, estudioso, biólogo, artista. Ele é um cara que desenvolveu de uma forma assim absurdamente genial. E aí, eu quero que vocês peguem essa ideia, assim, que o Renascimento, lá esse movimento da Idade Moderna, ele foi esse movimento que buscou expandir os limites humanos, buscou mais conhecimento. Então, a gente tem alguns gênios que vão representar esse período, como Leonardo da Vinci, como Galileu, como Michelangelo, que são figuras incríveis, mas a gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte: eu posso falar que todo mundo na Idade Moderna pensava dessa forma? Buscava esse conhecimento e a razão? Claro que não. A gente não muda a cultura 100% assim de uma hora para outra. Então, se aqui no Renascimento, deixa eu só ver uma coisa, peraí. Se aqui no Renascimento eu tenho uma cultura do antropocentrismo, que valoriza o antropo, que é o ser humano no centro, se eu fosse fazer um contraponto com vocês, a cultura medieval, o pensamento típico da Idade Média, qual que era? Era o teocentrismo. Alguém sabe falar o que é teo? O que significa teo? A gente não tem nenhum teo aqui na turma, né? Mas eu deduzo que teocentrismo é a humanidade, o mundo. Tipo, é o homem, é Deus no centro da Terra. É tipo, Isso. a humanidade gira em torno de Deus e o antropocentrismo é a humanidade girada em torno do homem. Perfeito, perfeito, Laura. É isso, teo significa Deus. Então, na Idade Média, prevalecia uma cultura teocêntrica, Deus no centro. E na Idade Moderna, a gente vê prevalecendo uma cultura antropocêntrica, que vai valorizar o ser humano. Mas isso é muito vago. Então, vamos dar um exemplo bem prático. Peste bubônica. A gente já estudou sobre peste bubônica. A doença lá, a pandemia bizarra, mortal lá da Idade Média. Na Idade Média, a reação das pessoas simplesmente era: vem uma pandemia, vamos rezar. Deus está mandando um castigo para nós. Ponto. E isso é um pensamento teocêntrico, certo? Agora, na Idade Moderna, o Leonardo da Vinci, por exemplo, ou outros grandes pensadores, né, pensadores da época, iam ver uma epidemia chegando e ia falar assim: opa, vamos fazer um estudo aqui? Vamos abrir o corpo de uma pessoa que morreu dessa epidemia para a gente tentar descobrir a causa da doença? Será que a gente não tem um fator aqui social, ambiental, que esteja provocando a doença? O Leonardo da Vinci chegou a fazer o projeto de uma cidade ideal. Ele imaginou uma cidade de 2 andares e a parte de baixo ali ia tendo uma rampa em que toda a sujeira, pensa, naquela época as pessoas andavam muito a cavalo, criavam muito animal, mesmo no ambiente urbano. Então, gerava muita sujeira, muito rato, né, excrementos de animais e tal. Então, o que ele pensou? Uma cidade com um andar de baixo em que os animais ficassem embaixo e as pessoas ficassem em cima para ter uma cidade limpa em cima. E ele falava assim: olha, isso vai diminuir a incidência de doenças. Sacaram? Isso é um pensamento racional, concentrado no antropo, no ser humano. O ser humano, com a sua inteligência, ele consegue enxergar para um problema e buscar uma solução. Isso é o antropocentrismo.
O teocentrismo tem uma doença, só pode ser um castigo de Deus, não tem o que fazer. Não tem uma busca pela racionalidade para explicar aquele fenômeno. Então, todos os fenômenos são explicados a partir de uma questão religiosa. Então, no antropocentrismo, a gente vê essa mudança no pensamento. Agora, quer dizer que na Europa inteira todo mundo de repente virou antropocêntrico? Lógico que não. Esse é um processo muito lento. Para a gente chegar hoje, e a gente imagina assim, olha, o pensamento dominante na sociedade, de um modo geral, é o antropocêntrico, que é baseado na inteligência, na racionalidade humana. Então, vem epidemia, então, peraí, vamos lá, vamos estudar, é um vírus, transmite assim assado. Esse é o pensamento antropocêntrico, a partir da racionalidade, da ciência, tá bem? Agora, o antropocentrismo, o pensamento racional, ele não é inimigo da religião. Então, você vai buscar, né, o raciocínio mais simples. Você está doente, você vai buscar um médico porque você quer curar essa doença. Nada impede que você reze, falando, meu Deus, me ajuda aqui, quero ficar livre dessa doença, cura meu pai, cura minha mãe, dá força. Ciência e religião não são inimigos, tá bem? São formas de pensar, referências culturais que predominam em um determinado período histórico, beleza? Então é importante a gente saber essa diferença e que existe uma cultura diferente que está surgindo aqui na Idade Moderna a partir do antropocentrismo e do racionalismo, que vão se diferenciar da cultura teocrática da Idade Média. Beleza? E aí, o último destaque importante que eu queria dar para vocês sobre esse contexto aqui do Renascimento, do desenvolvimento do pensamento racional, é a figura do Galileu, do Copérnico, de grandes cientistas que vão desenvolver o conhecimento sobre a organização do planeta. E aí eu estou mostrando para vocês aqui o confronto dessas duas teorias. Na Idade Média, predominava a teoria do geocentrismo. Repare que tudo tem centro, né, nesse rolê. Mas geo significa terra, igual a geografia, não é? Estudo da terra e tal. E aí, geocentrismo era uma teoria que predominava na Idade Média, que indicava que a Terra seria o centro do universo e todos os outros astros, inclusive o Sol, girariam ao redor da Terra. Essa concepção ela tinha um caráter religioso. Por que religioso? Porque se Jerusalém era o centro de tudo, porque foi onde Jesus viveu, fez as suas pregações, foi preso, foi condenado à morte na cruz, etc. Então, Jerusalém seria o centro de tudo, e como Jerusalém é o centro, a Terra só pode ser o centro, e tudo tem que girar ao redor da Terra. Então, era uma concepção que não era baseada em conhecimento científico, mas sim baseada numa visão muito religiosa. E aí, a partir da ciência, da observação de instrumentos e tal, Copérnico, Galileu, grandes cientistas, desenvolveram a teoria do heliocentrismo. Hélio é Sol. Hélio é Sol, ou seja, o Sol no centro. E aí eles desenvolvem a teoria que vai ser essa referência para o estudo do movimento dos planetas, ou seja, o Sol é o centro e os planetas giram ao redor do Sol. Só que isso vai dar um BO danado, né, gente? Porque Galileu vai falar contra a igreja e a igreja vai virar e falar assim: ah, de boa, Galileu, gente, nós vacilamos, Galileu tá certo. Claro que não. Então, isso aqui vai dar um BO danado para o Galileu, mas eu vou contar para vocês o BO do Galileu na próxima aula, vou deixar todo mundo curioso, porque já deu nosso horário, não quero atrapalhar o próximo horário de vocês. Deixa eu ver, tem prof aqui já? Eu não sei quem vai dar aula de biologia para vocês hoje.
Maísa? Vai ser a Maísa? Eu não sei, olha, acho que o prof de biologia não chegou ainda. Então eu vou contar um pouco do BO do Galileu enquanto não chega. Pode? BO do Galileu para vocês. Então, opa, peraí, não pus o BO do Galileu, não, que coisa feia. Agora eu vou ficar devendo mesmo o BO do Galileu, mas eu vou contar para vocês o BO do Galileu, que é o seguinte: esses cientistas que enfrentavam a igreja, eles eram duramente perseguidos pela igreja. E aí o Galileu ele foi levado a julgamento por difundir ideias contrárias às ideias da igreja. E aí Galileu ele teve que negar suas teorias. Ele teve que negar as teorias para não ser condenado à morte. E aí ele foi lá e negou e fez juramento, pediu perdão pelas ideias absurdas dele, mesmo sabendo que as teorias dele estavam, né, cientificamente corretas. Ele foi um dos caras que desenvolveu a luneta, ele criou umas lunetas gigantes, assim, em que ele observava os astros. Inclusive, no final da vida, ele vai ficando meio cego mesmo, de tanto ficar olhando para o sol, de observar os astros e tal. E aí ele acabou tendo uma pena mais branda, que foi a prisão domiciliar. Ele fica em prisão domiciliar até morrer, ele não podia sair de casa e tinha que negar as teorias dele. Isso, Amanda, perfeito. Queimaram os livros dele, os livros do Galileu foram queimados. Ter um livro do Galileu em casa era considerado crime bizarro. Justamente porque ele defendia ideias ali contrárias à igreja. E aí só no século XX, gente, mais de 400 anos depois, é que a Igreja Católica foi reconhecer o erro de ter condenado Galileu, reconheceu o erro e pediu desculpas. E aí as teorias do Galileu foram aceitas pela Igreja, de que o Sol é o centro, né, da nossa galáxia, que a Terra gira ao redor do Sol, assim como outros planetas e tal. Mas durante muito tempo a Igreja negou essas teorias e outros cientistas, como Copérnico, foram também perseguidos pela Igreja, ameaçados diante dessas teorias, porque a Igreja não aceitava esses pensamentos divergentes, pensamentos que fossem diferentes do dela. Então, acabei contando o BO do Galileu para vocês, que é um aspecto importante, mas na próxima aula eu vou voltar nele, eu vou trazer uma questão para a gente ver sobre isso, como é que isso aparece no Enem, tá bom? Mas aí eu fico devendo para vocês na próxima aula uma questão sobre este rolê. Beleza? E aí, ó, a gente praticamente fechou o Renascimento, é mais rapidinho mesmo. Praticamente fechei com vocês o Renascimento hoje, mas eu vou só trazer umas questões para a gente fazer na próxima aula, dar uma amarradinha antes de passar para frente. Fechou? Temos dúvidas? Eu não sei se a prof está aqui. Ei, tô aqui sim. Ah, desculpa, Marina. Tudo bem? Problema não. Tava terminando de ser finalizado.